O dono da empresa me ligou dizendo que pagou e mesmo assim os caras encheram o caminhão de multa. Eu falei, mas como assim pagou? Falou, chefe, o cara pagou. Ele entrou no alojamento, pegou uma arma que estava em cima do armário, pôs na boca e atirou. A partir de agora você fica aqui que eu vou chamar o tenente e eu vou ver quem que eu vou prender. Viatura minha lá do meu batalhão, uma policial com 20 anos, do lado dela um recrutinha com 6 meses de polícia. Por que eu fiquei muito puto? Porque eu esperava que uma mãe de família, uma policial experiente, ela jamais ia corromper um menino no início de carreira, ela ia ser o mau exemplo. Na verdade, a gente tinha na cabeça que assim, pô, quem vai estagiar com essa mulher aí é um cara que, em princípio, vai aprender a ser um cara honesto, um cara decente, não vai desviar a conduta, nada. É uma mina que já tá há 20 anos, tá na polícia, é mãe e tal. Puta, cara, foi uma decepção da porra. Mas olha o que aconteceu na ocorrência. Eu ia sair de férias 15 dias. Eu, minha esposa, meu filho, o Lino, a mulher dele e minha sobrinha íamos passar uma semana em Gramado. Embarque 6 horas da manhã. Quando deu 5 horas da tarde, eu já tava, mano, o siri na lata, né? Falando, puta, eu preciso ir pra casa pra arrumar as malas. Minha mulher, meu filho, eles, tudo arrumado já, porque a gente ia sair 4 horas da manhã pra embarcar. Preciso dar 18 horas pra eu poder ir embora, chegar em casa, arrumar minhas coisas. Quando deu 5 e pouco, esse mesmo capitão me ligou e falou assim, chefe, tamo com BO. Puta, esse aí também quando me ligava falava, chefe, tamo com BO, era só zica, né? Aí, hoje ele é major lá, um cara muito gente boa e bastante experiente na polícia rodoviária. Aí ele me ligou e falou, chefe, tamo com uma zica. Eu falei, o que foi, caramba? Porra, mano, você vai me ferrar, hoje eu vou me preparar pra viajar, cara, tô saindo de férias. Ele, não, chefe, o bagulho é sério, o bagulho jegue. Eu falei, o que foi? Falou, comando, viatura tava... o caminhão da empresa de um amigo meu foi parado por uma viatura, os caras pagaram, ele foi... E os caras encheram de multa. Eu, como assim? Falei, o dono da empresa me ligou dizendo que pagou e mesmo assim os caras encheram o caminhão de multa. Eu falei, mas como assim pagou? Falou, chefe, o cara pagou. Eu falei, não, peraí. O cara é seu amigo? Ele falou, é. Eu falei, então, já pode, vai direto pra empresa. E já vê onde esse caminhão tá, bloqueia o caminhão pra gente ouvir esse motorista. Quando o capitão chegou na empresa, o caminhão já tava entrando. Aí chegou lá, foi falar com o motorista, falou, meu, que tá pegando? Ele falou, não, cara, a viatura me parou, falou que tava errado, um monte de coisa, pneu, adesivo 3M, uma relação de coisa errada. E falou, ou deposita R$ 1.800, ou vou mexer de multa e prender o caminhão. E o patrão resolveu depositar. Só que é o seguinte, liberou, que a gente foi mais pra frente, e outra viatura abordou. E os caras fizeram tudo que tinha que fazer certinho, me encheram de multa. Ele falou, puta. Ou seja, aquela equipe corrupta, que era da mina com o novinho, era corrupta, a outra não. Entendeu? Só que o patrão, o civil acha que é todo mundo junto e misturado. E não é, mano. Não é. A maioria é decente, cara. Entendeu? É que você cai na mão de um pilantra, você se ferra. Só que se a outra viatura te abordar e os caras for decentes, não tem ideia. Não tem conversa. Ah, mas o cara lá já me parou. Não quero saber se o cara te parou, amigão. Tá parado de novo e eu vou fiscalizar. E aí, cara, o que eu fiz? Já dei ordem pra buscar essa viatura que teria pego o dinheiro e bloquear ela na rodovia. E ir um oficial pra lá. E cheguei pro capitão e falei assim, vê se ele tem algum comprovante de que ele realmente fez esse depósito. Porque os caras começa a ficar com medo ou recebe ligação, alguma coisa, e muda. O que tem de inquérito que apura esse tipo de coisa, o cara muda a versão, um monte. Ah, não foi bem assim, eu tava nervoso, tal. Quando você vai ver, o conjunto probatório afunda e o cara escapa. Então eu falei, vê se ele tem algum comprovante desse depósito. O cara pegou e deu. Quando ele deu, o depósito era pra uma mina no Rio de Janeiro. Eu falei, meu, o que tem a ver depósito no Rio de Janeiro? Começamos, o inteligência começou a buscar. O menino, o recrutinha, com 6 meses de polícia, era carioca. Aí eu falei, opa, então tem alguma coisa a ver com ele. Quando buscava, não tinha relação de parentesco nenhum. Aí eu falei, porra, eu não vou conseguir linkar, mano. Eu não vou conseguir linkar a menina que recebeu os 1.800 a ele.
Vamos buscar em mídia social, Facebook, Instagram, essas coisas. Não achava. Falei, caraca, mano. E a viatura parada, os dois polícias, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O tenente, espera, calma aí que nós estamos levantando. Vocês não fizeram nada de errado? Não, não. Então espera aí. O tenente da inteligência teve a sacada, ele falou assim, ô chefe, vamos olhar o plano de chamada? O que é o plano de chamada? São envelopes que os quartéis têm, onde você define algumas pessoas que se você ligar vão te achar quando você tá de folga. Porque o plano de chamada deu uma zica, a gente liga para os policiais de folga para eles virem pro quartel correndo. E você reagrupa todo mundo. E você tem que dar contatos que serão acionados, porque se o plano de chamada for acionado e você não achar o policial depois responde por isso. Você tem que estar à disposição do quartel mesmo na folga. E aí, meu, quando abriu o plano de chamada, adivinha quem era o contato do menino no Rio? A mina do depósito. Era a namorada dele. Então, por sobrenome, a gente nunca ia achar ela. Era um contatinho. Só que ele foi tão vacilão que no plano de chamada ele cadastrou ela. E ele, acho que ele esqueceu disso. E ele falou pro cara, deposita na conta dessa mina que eles nunca vão saber quem é. Ele tinha esquecido que ele colocou o nome dela no plano de chamada. E o plano de chamada é documento. Documento oficial. A hora que bateu isso aí, eu já liguei no tribunal. Falei com um promotor amigo meu, falei, doutor, assim, eu tô com um caso assim. Tô pensando em autuar em flagrante. Ele falou assim, pode autuar. E vem pra audiência de custódia amanhã. Se o juiz na audiência de custódia quiser colocar em liberdade, coloca, mas não vejo problema, pode autuar em flagrante. Você já tem o vínculo do dinheiro. E ele falou, e o bom do flagrante é que não vai dar brecha para os policiais fazerem contatos para tentar brecar ou atrapalhar o processo, a investigação. Falei, então tá bom. Desliguei, virei pro capitão e pra tenente, falei assim, pode deslocar pra companhia, eu tô indo pra lá e já vai ouvindo as partes. Ouve o motorista, junta o comprovante do depósito, ouve os policiais e voz de prisão nos dois. Presídio. E fui ligar pra minha esposa, né? Falei, veja bem. Você... então o podcast é pra ela esperar não dá nada demais. O Lino, sua irmã, minha sobrinha... Pode embarcar amanhã pra Gramado que eu não vou. Eu vou ter que dar conta de uma prisão de um policial aqui, depois eu encontro vocês. Aí você imagina em casa, né? Nossa. Aí liguei pra ele e falei, irmão, dá conta, segura, leva todo mundo, cuida lá até eu conseguir chegar, porque... Aí, mas e a passagem? A passagem, amigão, você liga, vai lá e depois e paga, porque as companhias aéreas são bacanas, né? Você paga R$1.000 na passagem, você não consegue ir, você paga mais 1.000 porque mudou o voo. O no-show deles é uma multinha pequena, uma multinha pequena, quase do valor da passagem. Os caras são bobo de tudo. E aí eu já pensei, falei, nossa, que prejuízo que eu vou tomar nesse voo, mas eu tenho que ir. Minha família já foi pra lá depois que eu resolver tudo. Fui pro local, mano. Quando eu tô indo pro local, a tenente me liga assim. Chefe, deu ruim, chefe, pelo amor de Deus. Calma. Ai, puta merda, comando, ai, que desgraça. Eu falei, se acalma, pô, o que tá acontecendo? O policial, na hora que ela foi ouvir ele no inquérito, ele falou que precisava ir no banheiro. E pediu pra ir no banheiro, só que a porta do banheiro era ao lado do alojamento. Ele entrou no alojamento, pegou uma arma que estava em cima do armário, pôs na boca e atirou. Nossa, o moleque. 22, 23 anos, um negócio assim. Recém-formado, velho. Puta que pariu. Ela, quando viu aquilo, entrou em choque, né? Porque é uma vida, cara. É um bosta que tava fazendo coisa errada, ia ser preso, mas, cara, é uma vida, né? É um moleque novo, com a vida inteira pela frente. Ela já se desesperou. Eu falei, calma que eu tô chegando. Aí o capitão, tudo, eu sei que é o seguinte, olha o cenário, eu chego no quartel, tá, o corpo do polícia caído na parede, os miolos dele tudo escondido, a tropa do lado de fora assim, né? Você não consegue decifrar qual é o recado, porque não sabe se é tristeza, se é revolta, se tá te apoiando, porque você tá fazendo depuração interna, mano. Uma bosta, cara.
E aí, para piorar, vem uma questão escrota política, que é o seguinte: um policial que se mata dentro de um quartel é um crime militar que tem ali para ser apurado. Não tem nada com crime comum. Então a competência da Polícia Civil para isso é zero. Você não tem que nem dar ciência. Você instaura um inquérito policial militar que vai apurar tudo para a Justiça Militar. E já existe decisão judicial, decisão de Suprema Corte, de Corte da Galáxia, até o Papa concorda com isso, tem resolução da Secretaria, tem tudo dizendo o seguinte, que para inquéritos militares, o oficial militar ele tem autoridade para requisitar a perícia do Instituto de Criminalística, da Polícia Científica. Só que como a Polícia Científica ela saiu do guarda-chuva da Polícia Civil há poucos anos, a grande maioria dos caras lá ainda tem aquela sensação de serem subordinados a delegados de polícia. E conhece quase nada de crime militar, da legislação, de competência. E eu peguei e mandei requisitar a perícia para poder liberar o corpo para tirar o policial dali. Os peritos, o que respondia? O chefe? Só se um delegado requisitar. E a gente falava, não tem crime comum, não é competência da Polícia Civil. Não vamos. Se recusavam. Cara, eu fiquei até meio-dia, do outro dia, com o corpo caído, com os miolos lá, com a família, porque eles se recusavam a fazer a perícia. E o meu comando ainda falava para mim assim, ó, não é para misturar isso com Polícia Civil, isso é nosso. É legislação nossa, é competência nossa, você tem que tomar as providências e a perícia tem que ir. Eles têm que cumprir o que está na lei. E os caras batiam o pé que não. Chegou no cúmulo, cara, de eu ter que ligar para um delegado de polícia e falar, colega, me ajuda. Requisita aí faz uma requisição de perícia pro meu quartel, porque os caras não querem vir. Ele falou, só faço se você apresentar a ocorrência aqui. Para ele poder, sabe o bolachão vermelho? Botar o bolachão, o terno, e lá no meu quartel fazer o desfile da autoridade. Porque ele não tem autoridade nenhuma. Nenhuma naquilo. Zero. Ele não vai apurar nada. Aquilo lá não tem nada de crime comum. Mas precisa ir lá mostrar, né, a autoridade. Aí ficamos lá olhando, o cara foi, fez o desfile do bolachão, todo mundo ficou olhando, acabou aquilo, o recusante do perito foi lá, fez a perícia, e aí eu liberei para recolha para carro de cadáver e caminhar para enterro, tudo. Cara, então assim, aí só depois fui chegar lá à noite e encontrar minha família lá em Gramado, depois de uma desgraça dessa. Ainda tive que conviver com essa policial quase 2 anos até ela ser realmente condenada. Ela foi condenada na Justiça Militar pelo crime de concussão. Ela tomou uma cadeinha razoável porque ela era comandante da viatura. A família perdeu um menino, né? Que estava fazendo merda, se matou. E ainda fiquei quase 2 anos com essa policial tendo que conviver com ela lá na administração do quartel, que você tira da rua, né? Até sair a expulsão dela. E ela acabou expulsa. Então, a gente às vezes... A polícia não gosta muito que a gente conte esse tipo de ocorrência porque dá a entender que tá denegrindo a polícia. Não tá, cara. A gente tá cortando na carne. Chega a esse tipo de absurdo. Imagina o que é a vida da gente, oficial, a vida de sargento, de tenente, de capitão, de major, de coronel, que tem que tomar essas decisões, entendeu? É um negócio super complicado, cara. Eu tenho um irmão hoje aí que tá comandando um batalhão, que ele deu voz de prisão para um policial há uns anos atrás. Eu não tenho detalhes dessa ocorrência, porque essa ocorrência é dele. Ele que teria que vir aqui contar um dia. Mas ele deu voz de prisão, o policial tava extorquindo numa fiscalização. Dentro da viatura, esse policial conseguiu avançar, arrancou uma arma e se matou dentro da viatura. Cara, é muito complicado, né? É muito foda. E você vive com isso, cara, com esse tipo de ocorrência, esse tipo de situação. Tua família tem que se sujeitar a isso. Eu até brinquei num podcast quando eu tava contando, porque me perguntaram, como é que tua mulher suporta um negócio desse? Fala, a família de policial, de comandante, sabe que a nossa vida... ela é primeiro serviço, depois família. Infelizmente é isso. Um dia eu cheguei pra ele e falei assim, nós vamos dar um calor aqui. Nós vamos começar a rondar a base tal. Vai você uma semana, outra vou eu. Porque
tem muito empresário mau caráter, velho. Funciona o seguinte, a serra, ela tem um limite de tamanho da carreta para descer. Por quê? Por causa dos ângulos de curva. Tem acidente fatal lá direto, acidente gravíssimo direto. E você fala assim, não, mas não morre tanto e acidente, o problema é só pecuniário. Amigo, a serra fica parada às vezes 4, 5 horas para você retirar uma carreta moída ali. 3, 4 horas de uma serra travada, o que acontece pro trânsito todo? Acabou, ferra com tudo, entendeu? Então, os irresponsáveis da descida pro porto causam grandes problemas. Mas aí, o que eu ia te contar. Então, aí eu falei pra ele assim, ó, hoje eu que vou rondar. Eu cheguei num lugar, tinha 4 carretas paradas. A primeira delas era aquelas peças de usina. Nossa. Aí eu cheguei lá, virei pro polícia e falei assim, o que tá pegando com aquela carreta ali? Quando ele me viu, que ele já olhou os ramos no cap, os cabelos brancos, já começou, manja o bugalu, falei, calma, polícia, calma. Vim aqui de boa, vim te apoiar, vim te ajudar. É o tal da La Fera, começa a pegar papel. Fica, mano, parece que o cara vai infartar. Eu falei, se acalme. Tô de boa. Fique tranquilo. Vim aqui que sou seu parça, sou seu amigo. Tamo junto no batalhão. Vim aqui te dar um apoio. E o cara, em choque. Aí eu virei pra ele e falei assim, ó, que aquela primeira carreta tá parada lá com aquelas peças? Ele já virou pra mim e falou assim, isso não é do meu plantão. Aí eu já vi que era merda. Porque não existe não é do meu plantão. Um plantão passa pro outro, no mínimo. Passa o que tá acontecendo. Aí eu falei assim, ó, cata a documentação que eu quero olhar. A hora que ele começou a vasculhar, que ele tava desesperado, veio um cara com um uniforme cintilante e virou pra mim assim, ô seu guarda, eu já fico puto, né? Porque quem guarda é roupa. Eu sou polícia. Falou, seu guarda, já que o senhor vai ajudar o da frente, ajuda nós 3 também. Aí eu falei, quem são vocês? Ele falou, não, nós estamos com as outras 3 carretas. Eu falei, eu tô vendo a primeira, depois eu vou ver as 3. Ele falou, não é essas 3 não. A gente tá lá no pátio, eles mandaram a gente guardar no pátio, faz 2 dias que nós estamos aqui. Cara, ali eu virei o giraia, mano. Já catei o sargento, chamei o sargento. O sargento chegou, se o outro tava preocupado, o sargento já chegou, tipo assim, em choque. Ô, coronel, tudo bem? Eu falei, não, nem começa. É o seguinte, ó, já vai me pegando o documento de todas essas carretas e você vai me explicar o que tá fazendo 3 carretas lá no pátio de descanso há 2 dias. Ele virou e falou assim, não, isso aí é do tenente tal do serviço anterior. Falei assim, ó, então a partir de agora você fica aqui que eu vou chamar o tenente. E eu vou ver quem que eu vou prender. O tenente chegou, primeira coisa que o tenente falou, não tem nada do meu serviço anterior aqui não. E eu vou apurar. Ou seja, resultado dali, a explicação. Porque existe uma norma, uma portaria, que quando eles fazem a autorização especial de tráfego, a viatura tem que escoltar para a baixada, certo? Tá na norma isso. Determinados tamanhos de veículo, como ele gera risco porque ele invade faixa na curva, você vai escoltando. Só que é o seguinte, você chega lá, você vira pro polícia e fala, ó, tá aqui, eu preciso que alguém me escolte. O que ele fala? Nós estamos com concorrência. Aguarda. E esse aguarda é até ele resolver fazer. E aí é que tá o problema. Se não tiver um cara que fiscalize isso, ele vai ficar te dando canseira. Até você vir com uma propostinha. Entendeu? A maldade. Então, ali eu já catei o tenente, o sargento, já derreti e instaurei um inquérito policial militar pra apurar. Tomou na lomba. O sargento, pra você ter uma ideia, ele correu e pediu aposentadoria. Olha como é o bagulho. Entendeu? E o inquérito continuou lá. Até hoje? Não, o inquérito encerrou. Mas deu BO. E aí o que eu falo pra você é assim, ó. Esses empresários, eles não são todos, a grande maioria trabalha correto porque sabe que dá ruim. Mas tem uma parcela de empresários que não faz a programação da forma correta, não tira a documentação correta, quer burlar sistema e fica aliciando. Quer ver outra coisa que tinha? Você tem lá
não pode acima de 30 metros para descer, porque invade faixa, é risco. Então o que o cara faz? Ele vem com o bitrem, quando ele chega lá no quilômetro 30, ele para no acostamento da alça de ligação, deixa uma parte do bitrem abandonada ali, desce com o cavalo com uma parte que daí fica menos de 30 metros, desce. Lá embaixo ele abandona aquela parte, volta com o cavalo, busca outra parte, desce, chega lá embaixo, ele atrela tudo de novo e vai pro porto. Aí você fala, tá, qual o problema dele fazer isso? O problema é que assim, acostamento é só para emergência. Um negócio gigantesco daquele tamanho atrai duas coisas. Primeiro, assalto. Segundo, um cara que dorme o caramba, ele vai para o acostamento, ele entra numa carreta dessa, é morte por choque. O cara choca num negócio extremamente pesado, sem proteção nenhuma, o cara morre. Então, acostamento não é lugar para veículo gigante pesado ficar dormindo, ficar abandonado. Então, cara, a gente chegava lá, saía arrebentando de multa os desatreladores. E aí eu falo para você, o dono da empresa não sabe que para descer na Anchieta não pode ter mais que 30 metros? Ele sabe. Qual que era a obrigação dele? Descer cada conjunto daquele com um cavalo, com menos de 30 metros. Ele, para ganhar dinheiro no frete, de reduzir o custo, ele usa o acostamento da rodovia como se fosse um pátio de manobra da empresa dele. Entendeu? Então essas fiscalizações são super complicadas e gostam de ficar aliciando os policiais, oferecendo dinheiro para eles ficarem facilitando essas coisas.